Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal NoBack, canal que é focado em te ajudar a parar de fumar maconha. E no vídeo de hoje eu quero trazer aqui um tema que eu não sei se todos vocês estão preparados para ouvir, por isso eu já te peço que acompanhe esse vídeo aqui até o final, tá? Porque tenho certeza que se você acompanhar, você vai entender o ponto de vista que eu estou trazendo aqui, beleza? Nesse vídeo aqui, então, eu quero te mostrar por que a gente pode sim considerar a maconha uma droga pior do que o crack, tá? Antes de mais nada, eu quero te pedir, então, para você assistir esse vídeo aqui com muita calma, beleza? Se despira aí um pouco das suas ideias por alguns minutos, tá? Entender o que eu vou te falar aqui com calma, sem ficar aí contra-argumentando na sua cabeça, beleza? Porque isso aí muitas vezes te impede de entender o que a outra pessoa está dizendo. Você fica na defensiva, né? Você fica ali tão apegado à forma como você já está acostumado de ver as coisas que você se fecha, né? Você se blinda e você não consegue ouvir o que a outra pessoa está dizendo, beleza? Então, primeiro você assiste o vídeo, entende aqui todos os pontos que eu vou trazer, beleza? E aí depois você vai pensar mais sobre o assunto também, depois você faz aí as suas colocações, as suas interpretações sobre o assunto, beleza? Vamos combinar assim, então? Então, beleza. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, antes da gente enxergar que a maconha pode ser pior do que o crack, vamos então enxergar que ela está no mesmo nível que o crack. Isso daí já é uma dificuldade inicial, né? Eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que fumam maconha ou pessoas que já fumaram maconha por muito tempo, não é isso? Ou seja, você então recebeu uma influência de uma cultura. Eu sei que a visão sobre a maconha da maioria das pessoas que está assistindo aqui esse vídeo é a mesma visão da cultura canábica. Isso é natural, porque vocês faziam parte dessa cultura, né? E alguns ainda fazem até hoje. Quando eu fazia parte da cultura canábica, essa era também a minha visão. Então, eu entendo você, beleza? E qual que é a visão, então, da cultura canábica sobre a maconha, né? Vamos lá, vamos com calma. Primeiramente, eles tentam afirmar que a maconha não é uma droga, não é isso? Com certeza, todos vocês aí já ouviram algum maconheiro dizer que maconha não é droga, né? Isso aqui é uma das frases mais afirmadas e reafirmadas pelos maconheiros, não é isso? Então, essa aí é a primeira visão que eles vão ter e que eles vão tentar sustentar. E, geralmente, essa visão ela é passada de uma forma muito rasa, de uma forma descontraída até mesmo, na brincadeira ali, entre risos e sorrisos, entre gargalhadas, as pessoas elas vão ali, então, falar que maconha não é uma droga, né? A maconha é uma erva sagrada e tudo mais aí que vocês já sabem. Mas se a gente começa então a trazer o assunto um pouquinho mais para a seriedade, né? Quando começa então a haver ali uma certa discussão real sobre o assunto, aí o maconheiro ele realmente fica sem saída, a menos que ele seja muito, muito, muito ignorante, né? Mas, no geral, o maconheiro com o mínimo de sensatez, numa conversa séria sobre a maconha, ele vai se ver ali obrigado a afirmar que tudo bem, maconha é uma droga, beleza, realmente não tem como negar, né? Até então ali na brincadeira, né, eles estavam negando que maconha era uma droga. E aí o assunto ficou sério e já não tem mais como negar. De fato, se a gente parar aí e olhar cientificamente, a visão da ciência, a visão da medicina, a visão da psicologia, qualquer visão minimamente séria sobre o assunto vai afirmar sem absolutamente nenhuma dúvida que a maconha, de fato, é uma droga. Isso aí é incontestável, não é isso? E nesse momento, então, quando eles são obrigados a assumir que a maconha é uma droga, né, guiados por um medo de se enxergarem, então, como drogados, o que inconscientemente o maconheiro faz, tá? Presta atenção nisso aqui e vê aí na sua vida se não é assim. Ele se defende. Ele busca, então, mecanismos de defesa. E um dos mecanismos mais comuns e mais fáceis e mais acessíveis é usar um argumento dado pela própria cultura canábica, que já facilita ali a vida dos seus seguidores, né, para que eles não precisem pensar muito e simplesmente repitam frases prontas, né? Então, após constatar que a maconha de fato é uma droga, eles vão dizer imediatamente, né? Mas o café também é droga, né? Mas o açúcar também é uma droga, né? E aí
Pronto, né? Você percebe o que eles estão fazendo? Eles já estão ali tirando aquele peso, né, que estava começando a surgir dentro da pessoa. É o peso de se enxergar como um drogado. Porque, presta atenção, se a pessoa ela afirma que a maconha é uma droga e pronto, né? Bom, então eu sou um drogado, né? E nem o maconheiro ele tem orgulho de dizer que é drogado, né? Alguns poucos até têm, né? Mas a maioria tem orgulho de dizer que é maconheiro, mas não tem orgulho de dizer que é drogado, né? O que por si só já é uma incoerência, percebe? Afinal de contas, a maconha é uma droga, se você é maconheiro, você é drogado, né? Mas então, quando o maconheiro assume que a maconha é uma droga, ele vai então imediatamente buscar esses mecanismos de defesa e dessa forma aí ele vai afirmar que tudo é droga, que café também é droga, que açúcar também é droga, então tudo é droga, então tá tudo certo, né? Cada um com a sua droga, como eles gostam de dizer. Todo mundo na sociedade é drogado, né? Eu aqui fumo minha maconha e as pessoas lá comem, né, açúcar, as pessoas lá tomam remédios, então tá tudo certo, pronto, né? Acalmou o coração, se enganou, tá vendo? Inclusive, eu já gravei aí vários vídeos no canal explicando essa questão, né? Se você tem esse tipo aí de mentalidade ainda, né? Eu recomendo, inclusive, que você assista o último vídeo aqui do canal, tá? Eu vou deixar o link aqui em cima no card para você. É só você clicar aqui e assistir, né? Além de outros vídeos também, tá? Mas vamos lá. Vamos partir aqui do claro entendimento de que a maconha é uma droga, né? E isso não tem nada a ver com açúcar, isso não tem nada a ver com café, beleza? Tem a ver com que o próprio bom senso que a sociedade ainda tem, né, entende como droga. É muito fácil, é só você olhar aí para o que a sua mãe entende como droga, né? O que sua avó entende como droga. Então, não complica muito, tá? É isso aí que é droga. Pronto. Então, eu quero compartilhar agora com você aqui um relato de uma pessoa viciada em maconha. E não pense que esse relato aqui é uma coisa completamente anormal, um caso em 1 milhão, tá? Não, não é isso. Essa aqui é a realidade de muitas pessoas viciadas em maconha, beleza? Como é que eu sei disso? Eu atendo pessoas diariamente nessa situação, em situações muito similares a essa aqui que a gente vai comentar, beleza? Se você parar aí para ler os comentários que as pessoas deixam aqui no canal, também você vai encontrar centenas, né? Centenas e centenas de relatos muito parecidos com esse aqui que a gente vai conversar, beleza? Então vamos lá. O rapaz ele comentou o seguinte, tá? Presta muita atenção. Ele falou assim: cara, no momento eu sou um cracudo de erva. Sou tão viciado que minha vida gira em torno de fumar. Mal saio de casa, vivo numa prisão psicológica agonizante. Tenho muita vontade de parar há anos, mas o medo de ter um mal súbito e depressão de ficar sem não me deixa esse vício, né? Quando fico sóbrio, começo a passar mal e só volto ao normal após usar. Obrigado pelos seus vídeos, é de grande ajuda. Estou escrevendo isto às 3h19 da madrugada, né? O vício me acordou e não consigo voltar ao sono. É um inferno, tá? Então, esse aqui é apenas um relato de uma pessoa viciada em maconha. E para você ver como essa aqui é a realidade de fato de milhares de maconheiros por aí, é só você ver aqui, inclusive, nos comentários que estão aqui em volta. Olha só esses comentários aqui que estão do lado desse comentário. Não precisa ir muito longe, tá? Isso aqui foi tudo no mesmo dia, né? Mais ou menos ali na mesma hora. 3 pessoas diferentes narraram o sofrimento causado pelo vício na maconha, tá? O outro amigo aqui em cima, para olhar aí, ó. O que ele falou? Ele falou assim: tô quase 5 anos nesse poço. Tenho tentado sair nesse ano e não consigo. E o outro falou assim também: estou há 7 meses fumando novamente. Estava há 1 ano sem fumar, mas quero parar novamente. Eu gosto da brisa, mas não quero mais ser dependente. Fora que quando ataca as paranoia, é foda. Mas então, como a gente viu lá no primeiro comentário, o rapaz ele usou ali justamente o termo cracudo de erva, né? E ele não é a primeira pessoa, inclusive, que eu ouço se referindo ao vício na maconha dessa forma. Já ouvi várias vezes falarem coisas desse tipo, né? A maconha é como se fosse um crack gourmet, né? Já ouvi pessoas falando assim também, justamente porque, de fato, a relação de muitos maconheiros com a droga é como de um cracudo, né? É o tempo inteiro fumando, é o tempo inteiro ali, né, de chavando, apertando, fumando um pouquinho, aí apaga, aí fuma mais um pouquinho, daqui a pouco, aí apaga de novo. Aí daqui a pouco a pessoa vai comer, aí ela tem que fumar também antes de comer, né, para abrir o apetite, aí ela come, e aí ela tem que fumar também depois de comer, né, o digestivo, e a pessoa ela vive o dia inteiro fumando maconha.
A pessoa ela tem que fumar maconha antes de tudo na vida dela, né? Se ela vai sair, ela tem que calcular o tempo que ela vai ficar fora de casa, quantos baseados ela tem que levar, se ela vai poder fumar no lugar, se ela não vai poder fumar no lugar, né? Se não for poder fumar no lugar, talvez nem vale a pena ir, né? Ela nem vai. Quantas pessoas nem vão num lugar se elas sabem que nesse lugar elas não vão poder fumar maconha? Vai ter que passar o dia inteiro sem fumar. A pessoa nem vai, né? Você percebe que isso é uma doença, né? A sua vida gira em torno de uma droga, né? A minha vida já girou em torno da maconha. E era assim, né? Eu acordava fumando e eu ia dormir fumando maconha, né? E o maconheiro faz piada disso o tempo inteiro. Eles acham graça, eles riem disso, né? Eles acham graça de serem doentes. Por quê? Porque eles estão cegos pelo vício, né? O rapaz comentou aqui, ó, mal saio de casa. Vivo numa prisão psicológica agonizante. Você está percebendo aí a proximidade que a maconha tem com o crack? Você está conseguindo minimamente perceber que não é tão diferente, né? É diferente, claro, mas é igualmente destrutivo, tá? Olha com calma a vida que essa pessoa aqui está relatando, né? E eu te pergunto, isso é vida? Isso não é vida, né? Isso aqui é sofrimento. E aí ele vai dizer também aqui, ó, se eu fico sem, eu entro em depressão, né? Olha isso. Quando eu fico sóbrio, eu começo a passar mal, né? O vício me acordou 3h19 da madrugada, eu não consigo dormir, né? O vício na maconha é uma prisão. Essa pessoa está presa, infelizmente, né? E, mais uma vez eu digo, isso aqui é apenas um relato dentre milhares e milhares e milhares de pessoas que estão nessa mesma situação nesse exato momento. Talvez você seja uma dessas pessoas e isso é muito triste, né? Só por essa visão aí da realidade de uma pessoa dependente de maconha, a gente enxergando como é a vida de uma pessoa viciada em maconha, a gente já percebe que não tem muita diferença entre a maconha e o crack, né? Tá fazendo sentido para você? Então acompanha comigo esse vídeo aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai fazer ainda muito mais sentido, tá? Vamos lá. Vamos olhar então a visão macro da situação em que a droga coloca a pessoa, tá? O que o crack faz com a vida da pessoa, numa visão macro? O crack, ele aprisiona a pessoa, né, e ele vai destruindo a vida dela de forma que ela não consegue mais sair. Ela vê a vida dela ali sendo destruída e ela não consegue parar de usar, não é isso? E o que a maconha faz com a vida da pessoa, né? A maconha também não aprisiona a pessoa e destrói a vida dela, né, de forma que ela não consegue mais sair. Você está aí vendo os prejuízos na sua vida acontecendo, você está ali sentindo dor, você está sofrendo, mas você não consegue parar de tragar o baseado. Você está entendendo? Esse mesmo relato aí que a gente viu, ele poderia ter sido dado por um cracudo, né? Poderia deixar aí as mesmas palavras, né? A mesma narrativa ali, a mesma vida, só mudar a droga de maconha para crack. Poderia perfeitamente ser aí um relato de um cracudo, a gente sabe disso. Mas não é, né? É um relato de quem? É um relato de um maconheiro, a vida de um maconheiro. Mas então, se essas duas drogas, elas criam uma realidade de prisão e destruição na vida da pessoa, o peso da palavra maconheiro, ele deveria ter o mesmo peso da palavra cracudo. Você está entendendo? Mas por que não tem? Esse aqui que é o ponto que eu quero entrar agora com você. Presta atenção. Porque o peso da palavra maconheiro é mais leve do que o peso da palavra cracudo, tá? Vamos entender isso aqui, vamos com calma. Basicamente, são duas coisas que fazem as pessoas enxergarem o crack como uma droga muito mais pesada do que a maconha, né? É o tempo de destruição. O crack ele leva a pessoa para o fundo do poço muito rápido, muito mais rápido do que a maconha, né? E o crack ele leva as pessoas a morarem na rua, né? Então, esses são os dois pontos aí que fazem as pessoas olharem para o crack e falarem, né? O crack é a pior droga que tem, o crack é horrível, né? E de fato, é assim que a coisa funciona. A substância do crack é mais forte do que a substância da maconha, a gente sabe disso. Mas a questão é que a maconha ela pode até sim levar mais tempo para fazer o cara chegar no fundo do poço. Mas, como a gente viu, ela leva a pessoa para o mesmo estado de prisão e de destruição. Não dá para chamar a realidade de um viciado em maconha de vida, né? Não dá. O viciado em maconha é um morto-vivo, assim como o viciado de crack também é. É claro que sempre vão existir estágios do vício, né? Uma pessoa que está ali no estágio inicial ou no estágio intermediário do crack ainda tem ali alguma funcionalidade na sociedade, né? Ninguém começa a usar
crack e no dia seguinte está na Cracolândia, tá? Isso aí também não é assim, essa ideia aí, essa visão já é uma coisa fantasiosa e também fora da realidade. Existe uma progressão nas duas drogas. No crack, você chega no fundo do poço mais rápido. Na maconha, você também chega no fundo do poço, só que mais devagar, tá? Então, praticamente aí, a única coisa que a gente enxerga aqui no crack é realmente pior do que na maconha, é que muitas vezes a pessoa ela vai morar na rua, né? Isso aí de fato acontece, tá? Mas, no mais, o maconheiro ele vai viver as mesmas perdas do cracudo, tá? Isso aí são relatos comuns de maconheiros. O maconheiro ele perde emprego, o maconheiro ele perde esposa, o maconheiro ele perde família, ele perde a criação dos próprios filhos, ele troca os momentos com os filhos, né? Muitas vezes ainda pequenos, por momentos fumando maconha, ele troca também os momentos com os familiares mais próximos, né? Vó, avô, tios, primos, enfim, né? Por quê? Porque ele prefere ficar fumando maconha, né? E todo esse tempo não volta, né? Não volta. Quantas pessoas aí eu já conheci que se distanciaram completamente dos parentes e perderam também a criação dos seus filhos por causa da maconha. Você percebe que o maconheiro ele também vai perder tudo, né? Ele perde o prazer da vida, ele perde a motivação, ele abandona os próprios sonhos, ele perde dinheiro e ele perde a própria liberdade. Ou seja, o que a gente percebe? Falando de perdas aqui, tá? Falando de perdas. A gente percebe que a diferença entre o cracudo e o maconheiro é que o cracudo ele perde tudo que ele tem, enquanto que o maconheiro ele perde tudo menos a casa, né? A casa ainda fica ali, né? Todo o resto vai embora. Então assim, né? A diferença não é tão grande assim quanto dizem. É isso que eu quero que você entenda aqui, tá? Não é tão grande quanto parece. Ele continua sendo ali um morto-vivo, sem nada na vida, você tá entendendo? Então, esse aí é um ponto então que faz as pessoas acharem muitas vezes, né, que o crack é pior do que a maconha. E quando a gente para então para olhar com calma, olhar para a realidade como ela é, a gente percebe que não tem tanta diferença assim, beleza? E outro ponto que eu comentei com você é que o crack ele leva a pessoa para o fundo do poço mais rápido do que a maconha, não foi isso? E olha que curioso isso aqui, acompanha comigo. Justamente a característica da maconha de destruir lentamente é uma das coisas que faz a maconha ser mais destrutiva que o crack, ser capaz de destruir mais pessoas no Brasil e no mundo inteiro do que o próprio crack. Você está entendendo isso aqui? Por quê? Porque como a maconha ela vicia e destrói lentamente, ela é uma droga sorrateira, é possível enganar as pessoas, é possível iludir as pessoas e fazer elas caírem numa armadilha, né, que elas só vão ali se dar conta muitas vezes depois de uma década usando a droga. Né? Você está entendendo isso aqui? É justamente pelo fato da maconha ser uma droga sorrateira e destruir o usuário lentamente que existe a possibilidade, sabe de quê? De existir a cultura canábica, né? E é isso que torna, ao meu ver, tá? A maconha uma droga muito pior do que o crack, tá? Porque ninguém quer ser cracudo, nem o cracudo ele quer ser cracudo, o cracudo ele nunca quis ser cracudo. Agora, as pessoas querem ser maconheiras, sabe por quê? Por causa da força da cultura canábica. A cultura canábica foi a maior sacada da indústria das drogas nos últimos tempos, né? Os caras são sagazes demais, eles vão na raiz do ser humano. Quais são as duas coisas que o ser humano ele mais quer na vida? Todo ser humano quer isso inconscientemente. Ser alguém e pertencer a uma tribo, pertencer a um grupo. E a maconha te dá isso. O crack não te dá isso, né? Pelo contrário, se você for cracudo, você sabe já que você vai ser excluído da sociedade, né? E isso por si só já é uma força que impede muitas pessoas de até quererem experimentar o crack, percebe? Ninguém quer ser excluído da sociedade. Agora, a maconha, ela tem ali a sua bolinha, ela tem uma bolha cultural, uma subcultura. E aí você ganha então uma identidade descolada, né? A identidade do maconheiro, e você pertence a uma tribo. Você pertence então agora à cultura canábica. Ou seja, duas necessidades humanas essenciais são preenchidas
de uma só vez, em um só lugar. Essa é uma das coisas aí que torna também tão difícil sair do vício na maconha. Se você tentar parar sem entender isso aqui, sem olhar para esses dois lugares, você pode ficar aí anos e anos e anos e anos batendo cabeça, tentando parar de fumar e não conseguindo, tá? Se você não constrói uma nova identidade e se você não começa a fazer parte de uma nova tribo, você vai ter muita dificuldade, beleza? E aí agora você entende então que o que muitas pessoas acham que faz a maconha ser uma droga mais leve, né, que é o fato ali dela destruir lentamente, na verdade, é isso que faz ela ser pior ainda, porque ela possibilita a existência da cultura canábica. E o que a cultura canábica vai fazer, além de te dar uma identidade de maconheiro, que você acha legal ali por um tempo, né? Porque te vendem uma ideia glamorizada da coisa, né? E além também de te dar ali uma tribo para preencher essa sua necessidade de pertencimento. Além disso, a cultura canábica ela vai fazer um estrago social gigantesco, porque ela vai se apoiar em veículos midiáticos e ela vai criar toda uma narrativa sobre o que é a maconha. Para você entender aqui de forma bem clara, tá? Ela vai ocultar todos os prejuízos que a maconha pode causar na vida das pessoas, né? Você nunca vai enxergar a cultura canábica falando clara e abertamente dos malefícios da maconha. Você já viu isso por aí? Não existe isso, né? Eles não falam, tá? E ao mesmo tempo, a cultura ela vai fazer o quê? Ela vai enaltecer ao máximo todos os pontos positivos da maconha. E aí nesse ponto, como a gente sabe, como a gente vê acontecendo o tempo inteiro, vão entrar várias forçações de barra, tá? E ainda por cima, no meio disso tudo, eles vão ali aproveitar, né? Eles vão se aproveitar das propriedades medicinais que podem ser extraídas da planta cannabis e vão colocar tudo no mesmo barco, fazendo o usuário de droga, né, um maconheiro drogado, achar que ele está se fazendo um bem. Né? Você está percebendo o quão absurdo é isso? Ou seja, a pessoa ela entra numa droga altamente destrutiva achando que está se fazendo um bem, achando que está usando um remédio natural, achando que está se curando ali de alguma coisa, né? Olha que loucura, tá? Isso é uma das coisas que torna a maconha muito mais destrutiva do que o crack, tá? Imagina se as pessoas começassem a usar crack achando que o crack é uma coisa boa, né? É isso que acontece com a maconha, você está entendendo? Uma das coisas que torna a maconha muito mais perigosa para a sociedade, muito mais destrutiva para o indivíduo, é o fato de que a cultura canábica cria uma consciência social de que tá tudo bem fumar maconha, a maconha nem é uma droga, né? A maconha nem vicia, cara, a maconha nem faz mal, né? E um dos objetivos principais do movimento No Back, inclusive, é justamente despertar a consciência de que a maconha é uma droga pesadíssima, de que vicia sim, né? Isso aí é indiscutível, né? E que faz muito mal sim, isso é claro e evidente. Se você tivesse clareza do que ia acontecer com a sua vida se você começasse a fumar maconha, assim como o cracudo ele tem muita clareza do que vai acontecer com a vida dele, porque não existe uma cultura do crack contando história e iludindo as pessoas, né? Se você tivesse essa clareza dos prejuízos da maconha, do potencial destrutivo da maconha, da verdade sobre o que é a maconha, se você enxergasse a maconha como a droga pesada que ela é de fato, muito provavelmente você nunca ia usar a maconha na sua vida. Qual foi aí a última vez que você usou crack? Talvez nunca. Por que você nunca usou crack? Qual que foi a última vez que você cogitou na sua cabeça usar o crack? Talvez nunca. Por que você nunca cogitou usar o crack? Exatamente porque você tem muita clareza do que é o crack. Você está entendendo? Do que o crack faz na vida das pessoas. Só que com a maconha você não tem, né? Pelo menos não tinha. As pessoas simplesmente não sabem os prejuízos que a maconha causa. Por quê? Porque existe um esforço muito grande, né, para esconder isso, né? E um esforço muito grande para romantizar a droga, né? Então, a cultura canábica ela tem se esforçado muito para implementar na sociedade essa visão aí que você tem romantizada da maconha, né? Já há algumas décadas isso vem acontecendo. É todo o movimento social, ideológico, financeiro que existe por trás da maconha. Tudo muito bem organizado, tudo muito bem planejado para eles conseguirem
implementar essa nova indústria milionária na sociedade. E aí eles passam, né, essa visão de que a maconha é só uma planta medicinal, é uma planta inofensiva, né, ou ainda é uma erva sagrada, utilizada pelas tribos indígenas, né, pelos pajés, uma planta de elevação espiritual, né? E aí você quer parar de fumar maconha? Mas você fica aí acreditando nessas historinhas que a cultura canábica inventa para te manter preso no vício, né? Tudo isso é romantização, é para você olhar para a maconha e você achar ela bonitinha, cara. E é justamente essa visão aí que tornou a maconha a droga ilícita mais consumida no mundo inteiro, tá? Só aqui no Brasil tem mais de 3,5 milhões de usuários de maconha, tá? Mais de 500 mil são adolescentes. Presta atenção nisso aqui. Enquanto o crack, ele tem só, né, 370 mil usuários. Ou seja, tem mais adolescente fumando maconha no Brasil do que todo o número de cracudos de todas as idades. Você está entendendo isso aqui? Você está entendendo como a maconha ela é uma droga mais destrutiva do que o crack? E a gente sabe, inclusive, que usar a maconha na adolescência traz danos irreversíveis para o cérebro, não é isso? Traz sequelas que podem ser irreversíveis, porque o cérebro do adolescente ele ainda está em formação. Então, a maconha ela vai entrar ali e vai estar, né, formando ou deformando o cérebro desse adolescente. Você está entendendo? Isso é muito triste, realmente, mas essa é a realidade aí que a gente tem vivido, né? E sabe o que mais me revolta nisso tudo, né? É que a indústria canábica é tão inteligente que eles sabem que, se eles realmente quiserem existir no longo prazo, e é óbvio que eles querem isso, ou você acha que eles estão criando uma indústria para daqui a 10 anos fechar as portas e deixar de existir? Né? Claro que não. Então, eles sabem que, se eles quiserem continuar existindo no longo prazo, eles têm que pegar a pessoa ali no início da vida, né? Na adolescência, e é uma indústria que trabalha com o vício. A base de sustento deles são pessoas viciadas. Você acha que eles não sabem como é que o vício funciona? É claro que eles sabem perfeitamente. Eles sabem que quanto antes uma pessoa entrar na cultura canábica, melhor. Quanto mais cedo ela se viciar, melhor. Quanto mais adolescente for, melhor ainda. Por quê? Porque essa pessoa está em formação e aí ela já vai sendo ali, ó, doutrinada desde cedo dentro da cultura canábica. Ela já vai desde cedo, ela já cresce viciada em maconha. E aí, é claro que vai ser muito mais fácil eles se manterem no longo prazo. Você está entendendo? Vocês têm que parar de ser inocente, galera, né? Isso aqui é uma indústria em crescimento. Eles têm que ter estratégia para crescer. E a melhor estratégia é que investir em viciar o adolescente. Né? Por que você acha que nos lugares onde a maconha é legalizada, eles fazem ali um monte de produtinho infantil, né? Aqueles produtinhos com cara infantil, né? Eles dizem que é para adulto, mas se você olhar para o produto, você vai ver que aquilo ali não é para adulto, é para criança. Né? É óbvio que é para criança. Quem vai se sentir atraído para consumir aquele tipo de produto ali são crianças. Né? Você está entendendo qual que é a estratégia da indústria canábica que já está em andamento, já está acontecendo? E aí eu te pergunto, será mesmo que o crack é mais destrutivo do que a maconha? Olha aí o que nos espera, né? Olha aí o que a indústria canábica está fazendo. É bala, é doce, é biscoitinho, é pirulito, é chiclete, chocolate, né? Só não vê quem é muito cego. A estratégia da indústria canábica de inserção na sociedade é viciar as crianças, é viciar os adolescentes. É assim que eles vão garantir um futuro mercado consumidor. Uma pessoa que consome maconha desde os seus 15 anos, imagina, quando ela tem 30 anos, ela não sabe o que é viver sem a maconha. Você está entendendo? Ela simplesmente não conhece a vida sem maconha. Como é que uma pessoa dessa ela vai parar de fumar maconha? Você está entendendo? É muito difícil, é por isso que eu estou aqui. Então, assim, pessoal, a gente poderia levantar aqui vários outros pontos, tá? Mas eu acredito que a partir dessa visão aqui que eu apresentei para vocês, vocês já conseguem realmente perceber aí que a maconha é uma droga pior do que o crack em muitos sentidos, né? Eu acredito realmente que a partir desse vídeo aqui você já tem aí bastante argumento para entender isso, né? E se esse vídeo então fez sentido para você, tá? Por favor, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Me conta aqui embaixo se você mudou aí um pouco a forma de enxergar as coisas, se clareou aí um pouco algumas coisas aí na sua visão, tá? Me conta o que você achou.
Me conta o que você aprendeu aqui nesse vídeo, tá? Me conta aí a sua visão, por favor, se você concorda, se você não concorda. E se você não concorda, também me diz, né? Por que você não concorda? Quais que são os pontos, tá? Coloca aqui embaixo nos comentários, beleza? Me explica aí o seu ponto de vista, que pode ter certeza que eu vou estar lendo os comentários. É um assunto que, né, como você pode perceber, talvez eu me interesso maximamente e a minha busca aqui é pela verdade. Eu não tenho nenhum problema em mudar de opinião, já mudei de opinião muitas vezes na minha vida, mas eu também só tenho uma opinião depois de muita reflexão, depois de muita análise, depois de muito tempo estudando um assunto, né? Aí sim eu vou ter uma opinião sobre aquilo. Então, se você tem aí uma visão realmente embasada, né? Uma opinião formada a partir de uma análise profunda, compartilhe aqui comigo que eu vou ter o enorme prazer de te ouvir, beleza? E se a sua opinião aí for só a repetição do que a cultura canábica está o tempo inteiro repetindo, você pode ficar tranquilo que eu já conheço a sua opinião, eu já sei como você pensa, tá? Então você não precisa nem perder seu tempo aqui embaixo, beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto e um grande abraço.